E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver como vai ser o time do Vasco no Brasileirão 2020, que já começa na próxima semana. Depois dessa, começa no dia 8 de agosto. E, rapaziada, o Vasco ainda tem sim alguns problemas em seu elenco, algumas posições carentes que precisa contratar. Tem mais ou menos 10 dias para fazer essas contratações pontuais, para entrar mais forte no Campeonato Brasileiro, mas também tem alguns pontos positivos, alguns bons jogadores que podem surpreender e que podem colocar o Vasco lá em cima na tabela. E é isso que vamos ver hoje, cara. Eu vou analisar o elenco do Vasco junto com vocês. Vamos ver o que devemos esperar desse Vasco no Brasileirão 2020, o timaço do Vasco pro Brasileirão 2020. Então, cara, vai deixando o seu likezão aí embaixo, que é muito importante para eu continuar trazendo esse quadro aqui no canal. Eu já fiz com o Botafogo, agora tô fazendo com o Vasco e assim vou fazer com os outros times do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante que você deixe o seu like. Também já aproveita, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãoFC. Lá a gente pode ter um contato mais direto, lá a gente pode conversar com toda certeza. E agora sim, bora analisar esse time do Vasco. Bora lá então, né, rapaziada? Se você pegar hoje o elenco do Vasco e olhar jogador por jogador, você vai ver que o Vasco tem alguns bons jogadores, tem alguns jogadores que podem sim jogar em alto nível, que seriam titulares em qualquer clube do futebol brasileiro e que podem sim fazer a diferença e fazer até o Vasco te surpreender no Campeonato Brasileiro, cara. Mas por outro lado, o Vasco tem algumas carências no elenco, tem algumas posições que o Vasco não tem nenhum jogador confiável. Por exemplo, no gol. Eu não acho o Fernando Miguel um goleiro que tem nível para atuar no Vasco. Se você pegar hoje os 20 times do Campeonato Brasileiro, ele seria titular no máximo em 2, que são times que têm um menor investimento. Porque se você colocar o Fernando Miguel e comparar com os goleiros dos times grandes aqui do Brasil, os times que têm um investimento um pouquinho maior, o Fernando Miguel não seria titular no lugar de nenhum deles, ele é pior do que todos eles. O Fernando Miguel é um goleiro que de vez em quando falha em saídas de gol, falha em chutes até defensáveis e que fazem o Vasco perder alguns pontos importantes no decorrer do campeonato. Então, ao meu ver, Fernando Miguel não é um goleiro que tem nível para ser titular no Vasco. Ser reserva, entrar em uma partida ou outra pontual, tudo bem, mas para ser titular, o Vasco precisaria contratar um goleiro no Campeonato Brasileiro se não quiser ter problemas. O segundo ponto fraco desse time do Vasco, que o Alexandre Campelo precisa reforçar urgentemente, é a lateral esquerda. Meus amigos, é bem complicado se você pegar hoje a lateral esquerda do Vasco e falar que o Vasco vai jogar o Campeonato Brasileiro inteiro com o Henrique, que é um lateral bem na média, né, cara, um lateral bem mediano, que não acrescenta em nada ofensivamente e que defensivamente acaba até deixando alguns espaços e que fazem o Vasco perder alguns jogos sim. Até mesmo por isso a diretoria do Vasco já vem se movimentando, vem buscando um novo lateral esquerdo que chegue para ser titular e vestir a camisa, que possa mesmo, tá ligado, passar confiança pro torcedor. Alguns nomes vêm sendo especulados. O Arzamendi, jogador paraguaio, muito bom, já fiz uma análise aqui no canal sobre ele, se vocês quiserem ver vai estar aparecendo no card aqui em cima. Esse sim seria um lateral esquerdo para ser titular do Vasco por vários anos. Outro nome que também foi especulado é do lateral esquerdo Rogério, que atua no Sassuolo da Itália, mas que o Alexandre Campelo acabou já até descartando o jogador, falou que ele tem um salário muito alto e que não dá pro Vasco correr atrás da sua contratação. Mas uma coisa que temos certeza é isso, o Vasco precisa de um lateral esquerdo, tem mais ou menos 10 dias para contratar e iniciar o Campeonato Brasileiro com um lateral esquerdo confiável que não vai comprometer em nenhuma partida. E agora você olhando a dupla de zaga do Vasco, você tem o Leandro Castan, que é um zagueiro muito bom, experiente, seguro, que passa segurança à torcida do Vasco e também é o treinador. E do lado do Leandro Castan temos um zagueiro muito promissor, que é o Ricardo Graça, um zagueiro muito bom no 1 contra 1. Também já fiz uma análise do Ricardo Graça aqui no canal, gostei bastante, é um zagueiro que me passa confiança. Mas o único problema nessa dupla de zaga do Vasco é que são dois jogadores canhotos e a gente não sabe como eles vão se comportar contra ataques potentes, tá ligado? Então o Vasco tem sim uma boa zaga tecnicamente, são dois bons jogadores, mas a gente não sabe se eles vão funcionar bem juntos por esse fato dos dois serem canhotos. É sempre muito difícil na zaga jogar bem, jogar em alto nível, os dois darem o seu melhor dentro de campo, o seu maior rendimento, sendo que um dos dois, entre aspas, sempre vai estar jogando improvisado do outro lado. Mas nesse início aí de trabalho do Ramon Menezes, eles estão se saindo muito bem. Então a dupla de zaga do Vasco tá acertada. Mas outro problema que o Vasco precisa solucionar, uma posição que o Vasco precisa contratar, é a lateral direita. Muitos de vocês acham até o Iago Pikachu um bom jogador, um jogador que tem nível para jogar no Vasco, até mesmo para ser titular. Mas eu já penso totalmente o contrário, cara. O Iago Pikachu é um lateral que não sabe cruzar, deixa muito espaço na marcação,
perde muitos gols, por mais que falem que ele é um cara que marca gols, que não sei o que lá, é um jogador que perde sim muitos gols cara a cara com o goleiro e gols que fazem falta. Outro problema que o Vasco tem com o Iago Pikachu, que ele é um jogador que se intromete em todas as bolas paradas. Mano, desde que o Iago Pikachu chegou no Vasco, ele nunca marcou um gol de falta, praticamente nunca bateu uma falta e acertou um cruzamento, mas toda bola parada ele tá lá se intrometendo. Isso é uma coisa que o treinador tem que chegar nele e falar, mano, chega, não dá mais pra isso acontecer, tá ligado? E pra mim, o cara que acha que o Iago Pikachu tem nível pra ser titular no Vasco, é essa geração que se acostumou a ver o Vasco brigando sempre pra não cair. Só pode, cara, porque o torcedor do Vasco que sabe a grandeza do clube, sabe também que o Iago Pikachu não tem condições nenhuma de ser titular, de vestir a camisa do Vasco, é um jogador fraquíssimo. Então, se o Alexandre Campelo ver esse vídeo, ou algum dirigente do Vasco, até mesmo um técnico, Armando Menezes, o Vasco precisa contratar um lateral direito, tem que ir no mercado, tem mais ou menos 10 dias para buscar a contratação desse jogador. E não precisa nem ser um lateral top de linha, precisa apenas ser um jogador que não vai comprometer em nenhuma partida do Vasco e que também seja um lateral que saiba cruzar, porque isso faz toda a diferença. Isso obviamente se o Vasco tiver pretensões de sonhar com algo a mais no Campeonato Brasileiro. Agora na dupla de volantes o Vasco tá até que bem servido. Você começa ali com o Andrei de primeiro volante, muito bom jogador, um jogador que tem uma saída de bola muito qualificada, gosto bastante do Andrei e que tá jogando muito em 2020, tá sendo o diferencial dessa equipe do Vasco. E para jogar ao lado do Andrei ainda tem meio que um impasse ali, ninguém sabe se o Guarim vai ficar. Obviamente, se ele ficar e estiver bem fisicamente, vai ser titular absoluto, mas ninguém sabe se ele fica ou se ele sai do Vasco. E aí nós temos o Felipe Bastos, que vem jogando bem esses amistosos, mas que óbvio é uma incógnita, ninguém sabe qual vai ser a do Felipe Bastos, se ele vai conseguir jogar em alto nível o Campeonato Brasileiro todo, ou se o Vasco vai precisar contratar um segundo volante no mercado, um jogador que tenha um bom passe, que saiba chutar pro gol, que tenha uma boa visão de jogo. Mas se você pegar no geral, eu não acho que o Vasco vai ter tantos problemas com volantes para esse Campeonato Brasileiro. Para jogar como meio armador, o Vasco tem o Martim Benítez, que é um jogador argentino que deu sinais que pode sim jogar bem, pode jogar em alto nível, que pode ser muito importante pro Vasco nesse Campeonato Brasileiro, fazendo esse papel de meio articulador. E no trio de frente eu acho que o Vasco não vai ter muitos problemas, pois tem o Thales Magno, que joga aberto pela esquerda, um jogador que caiu sim de rendimento, mas sofreu 2 lesões gravíssimas em menos de um ano, então ele precisa de ritmo de jogo, precisa jogar mais e precisa recuperar o seu futebol, algo que eu acho que vai acontecer com o tempo. Isso é natural, cara, o Thales Magno não sabe jogar bola, ele só tá meio que sem ritmo de jogo, ainda não conseguiu se encontrar nesse ano de 2020, mas creio que essa hora vai chegar e o moleque vai voltar a ser muito importante pro Vasco, porque qualidade todos sabem que ele tem. E no outro lado o Vasco tem o Vinícius, uma grande promessa, um jogador que é veloz, que é driblador, que tem uma boa tomada de decisões e que também está sendo muito importante pro Vasco em 2020. É um jogador que com certeza vai fazer muita diferença nesse Campeonato Brasileiro. Esse Brasileirão vai servir pro Vinícius ser lapidado e possivelmente até no final do ano ser vendido para um time do futebol europeu, porque qualidade tem demais para isso. E como centroavante, o Vasco tem o Germancano, que com certeza é top 5 melhores centroavantes do futebol brasileiro. O cara marca gols, é bom tecnicamente, sai da área, arma a jogada e é um jogador muito decisivo, já mostrou isso no Vasco e também mostrou isso ano passado quando foi o vice-artilheiro da América. Então no geral, para finalizar a nossa análise do meio para frente, o Vasco tá muito bem servido, tem alguns problemas defensivamente, principalmente nas laterais, precisa contratar. E se contratar bons jogadores, jogadores que vão agregar de verdade ao Vasco, eu tenho certeza que esse time nas mãos do Ramon Menezes vai brigar do 10º colocado pra cima, até mesmo sonhando com o Libertadores da América. Mas agora, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acham desse time do Vasco? Quais posições você acha que o Vasco precisa contratar? Quais posições você acha que já estão boas? Comenta aí que eu vou estar lendo nos comentários de vocês respondendo a todos. Se curtiu o vídeo, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa por hoje, é isso. Grande abraço, Francisco, é nóis e fui!